Minha amiga e meu amigo, com o resultado das eleições municipais ocorridas nesse dia 27, em que a esquerda tomou um cacete de norte a sul desse país, do Oiapoque ao Chuí, e que foi consagrado a liderança de Bolsonaro, porque a direita saiu vitoriosa, a Rede Globo escalou a sua equipe de jornalistas para fazer comentários que não condizem com a realidade. Comentários jocosos, bestiais, desprovidos de inteligência e honestidade. A jornalista, se é que podemos chamar assim, Eliane Cantanhede, conhecida também como a Paquita da terceira idade do governo Lula, resolveu fazer um comentário a respeito do desempenho de Bolsonaro nessas eleições. Olha, carregado de hipocrisia, desonestidade e infantilidade jornalística. Assista ao comentário dessa senhora, depois eu volto com uma análise profunda a respeito dos dados que ela mostra. Vamos lá. Antes nessa eleição, né? Teve 5 viradas no segundo turno, né? Gente que saiu em primeiro lugar e que perdeu a eleição no segundo turno. Todos os 5, nos 5 casos, foram candidatos do Bolsonaro, que saíram em primeiro lugar em primeiro turno e perderam no segundo. O que isso nos diz do ponto de vista político? Nos diz o seguinte, que o Bolsonaro é forte, tem popularidade para trazer voto, mas ele não é maioria na população. Ele não é maioria na eleição. Você consegue agora? Tem. O João Paulo fez um belo Belo trabalho. Horizonte. Olha aqui, olha. São 5 capitais. Belo Horizonte, porque o Bruno Engler saiu na frente e ganhou Fortaleza. 4. Fortaleza, que o André Fernandes saiu na frente e deu o Evandro Leitão do PT. Goiânia, que é o Rodrigues. Sandro Mabel, ganhou com apoio, que, aliás, como você disse, Valdo, foi uma das grandes derrotas do Bolsonaro, uma das eleições mais importantes, e o Sandro Mabel, do União Brasil, ganhou do Fred Rodrigues, do PL. Isso. Palmas, que o Janad Valcari, do PL, Valcari. ele saiu no primeiro turno em primeiro lugar, perdeu para o Eduardo Siqueira, do Podemos, em segundo. E Porto Velho, porque a Mariana Carvalho, da União Brasil, que tinha o apoio do Bolsonaro, perdeu para o Léo, do Podemos, no segundo turno. Olha só, minha amiga e meu amigo. A desonestidade dessa senhora a serviço da Rede Globo é tamanha que ela fala dos candidatos de Bolsonaro que perderam, mas não fala dos que ganharam. Ela não fala em momento algum do desempenho de Bolsonaro no tocante às eleições gerais, porque aqui ela só traz os prefeitos eleitos, não eleitos de capitais, quando na verdade o PL de Bolsonaro fez mais de 500 prefeitos em cidades importantes. Vamos lá, vamos destrinchar a fala dela, mostrar que ela é desonesta intelectualmente falando e que ela não faz jornalismo, ela faz militância com o claro objetivo de proteger a esquerda, Lula, e atacar Bolsonaro e a direita. Vamos lá. Ela fala que Bruno Engler, candidato do PL de Bolsonaro, em BH, Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, saiu na frente, mas perdeu a eleição no segundo turno. Olha, é uma briga contra o sistema. É um nome novo que está chegando na política mineira. Já o candidato que ganhou a eleição em Minas Gerais, ele veio para uma reeleição. Tinha uma máquina, uma estrutura, todo um pessoal por trás. Sem contar que no segundo turno, a esquerda fechou com ele. E era muito natural. A direita, no segundo turno, ela não aceitou acordo com a esquerda. Já os adversários, sim. Ou seja, tudo pelo poder, dane-se o povo e a cidade. Ela falou também... outro detalhe. Todos os candidatos de Bolsonaro que não chegaram ao objetivo, ganhar as eleições, tiveram uma votação fenomenal, se cacifando para eleições futuras e dando a ele as condições de ser oposição, porém oposição inteligente e responsável. Ela falou de Fortaleza, André Fernandes, que saiu na frente,
mas que perdeu no segundo turno para Sandro Leitão. Sinceramente, eu não esperava esse resultado. Mas também não é de tudo surpresa, porque o Leitão, ele teve o apoio da esquerda, ele é do PT, teve o apoio de toda a esquerda e todos aqueles partidos viciados em cargos e sacanagem, coisa que a gente vê muito no Brasil, mas em especial no Nordeste. O Nordeste é um feudo. Está lutando para se libertar, está se libertando, mas ainda não se libertou. É um feudo. Um garoto novo, 26 anos, foi para o segundo turno, peitou Leitão e perdeu por uma diferença de menos de 1%. Em votos, isso se traduz em torno de 10, 11 mil votos. Isso chama-se vitória moral. Moral. Um garoto novo, 26 anos, chegar aonde chegou, no coração do Nordeste, fazer essa lenha contra o sistema, não é derrotado. Esse garoto é vitorioso, a direita é vitoriosa, Bolsonaro é vitorioso. Mas essa jornalistazinha de quinta categoria não entende assim. Ela prefere fazer uma análise desonesta que vê as coisas como verdadeiramente é. Vamos para Goiás. Em Goiás, o Fred Rodrigues, do PL, apoiado por Bolsonaro, saiu na frente. No segundo turno, ele perdeu para Sandro Mabel. Quem é Sandro Mabel? Político velho, raposa, velhaco, né? Muito ligado a Dilma, ao PT e ao Lula. Perder para Sandro Mabel como perdeu é justificável. Por quê? O governador Caiado, que se diz inimigo da esquerda, se alinhou ali com o PT, com o PCdoB, com o PSB, os partidos de esquerda, os partidos que compõem a velha política, e foram somar forças com Sandro Mabel. E numa política local, a força de governador conta muito. E deu no que deu. Sandro Mabel ganhando as eleições, derrotando o candidato de Bolsonaro, Fred Rodrigues. Sem contar aquela operação da Polícia Federal, na última sexta-feira, dia 5, que teve como alvo o deputado federal Gustavo Gaia, que é o padrinho político do Fred. E há quem diga que essa operação teve o objetivo de atingir o Fred via Gustavo Gaia. Bom, a operação é estranha. A operação é extremamente estranha e mais estranha ainda são as acusações que pesam contra o alvo abordado, o deputado Gustavo Gaia. Vocês entenderam? Aí vão dizer que essa operação não teve influência no resultado das eleições? Teve. Foi um conjunto de fatores. Ainda assim, esse rapaz novo, jovem, inteligente, bem articulado, Fred Rodrigues, derrotado. Ele saiu desse processo com a vitória moral consagrado como uma liderança em Goiás. E o seu Caiado que se cuida, porque a máscara dele caiu em todo o cenário nacional. Aqueles que não o conheciam passaram a conhecer. E quem dizia que Caiado seria um nome para o futuro, numa possível ausência de Bolsonaro, esqueça. Mesmo porque Caiado é, sim, uma liderança regional e não nacional. E agora mostrou a sua verdadeira face. Porém, o resultado de Goiânia era esperado, era previsto diante do conjunto de sacanagem que foi feita antes do processo eleitoral, votação propriamente dita. Tocantins. A candidata do Tocantins, Janaide Valcari, que a jornalista chama de ele, ela precisa se inteirar, ela precisa ler. Quando alguém mandar ela falar besteiras, ela pelo menos tem que procurar ler um pouco da história do município, da cidade, do político que ela vai abordar. No caso aqui, Tocantins, capital Palmas, a candidata de Bolsonaro era Janaide Valcari. É uma mulher e não um homem. A jornalista pisou na bola. E por que essa jornalista, e por que a Janaide Valcari perdeu a eleição? Para o Eduardo Siqueira.
Eduardo Siqueira já foi vereador. Eduardo Siqueira já foi deputado estadual, federal. É de uma família que domina a política na base do coronelismo, lá em Tocantins. Para se ter ideia, o pai de Eduardo Siqueira foi o cara que criou o estado de Tocantins. O estado de Tocantins é o estado mais novo do Brasil. Ele criou o estado de Tocantins. E ali a família Siqueira ainda tem as suas raízes. Tem as suas raízes e tem a classe política comendo na palma da mão. O resultado é previsível. É previsível, era esperado. Ele fechou com tudo que há de podre naquele estado para ganhar Janade Valcari. Ganhou. Mas a vitória de Janade Valcari foi uma vitória também moral, porque ela brigou contra o sistema, foi para o segundo turno e teve uma excelente votação, fazendo com que o sistema ganhasse a eleição, mas pagasse caro, muito caro por isso. É um nome para o futuro, para deputado federal ou senadora. Vocês entenderam a jogada? Vocês entenderam o ponto forte e positivo desses números? O último município que ela abordou foi Porto Velho, capital de Rondônia, em que a candidata de Bolsonaro é Mariana Carvalho, que perdeu a eleição para Léo. Essa história de Porto Velho eu não conheço muito bem. Não conheço a história política de Porto Velho e nem a Mariana Carvalho, mas talvez seja a mesma situação. Alguém que veio brigando contra o sistema juntou tudo e todos, a banda podre, ali para abraçar, para não perder poder, e acabou fazendo com que ela não lograsse o êxito esperado, mas é a vitória moral. Ou seja, Bolsonaro saiu vitorioso. Fato é que, senhoras e senhores, os jornalistas da Globo foram escalados para fazer essa linha. Falar que Bolsonaro é forte, mas não é tão forte assim. Olha, senhoras e senhores, nós estamos num processo de mudança. Nós estamos num processo de fortalecimento. E é natural, é muito natural. Basta ver as capitais que foram feitas, as principais cidades que foram conquistadas, e até mesmo a forma em que os candidatos da direita perderam a eleição, perderam com honra e dignidade no segundo turno, tendo votação acachapante. Mas a Rede Globo ela criou uma linha editorial nesse dia de hoje, o pós-eleição, para falar bem de Bolsonaro, mas isso ou aquilo. Falar que Bolsonaro cresceu, que saiu vitorioso, mas não tem mas. Vocês da Rede Globo têm que botar na cabeça. Talvez vocês não vão ouvir a minha mensagem. Vocês são desonestos, intelectualmente falando. Vocês são burros, e burros porque não conseguem analisar os fatos e o resultado dos fatos analisados. Ou seja, vocês estão se afundando. Ao invés de ter a sabedoria, a humildade de dar um passo atrás e fazer uma autoanálise, de uma forma imbecil e estúpida, vocês dobram a aposta. Vocês acham que ninguém percebe que vocês estão falando o tempo todo de Bolsonaro, mas que não falam de Lula, que foi o maior derrotado da história da política nacional, que foi o maior derrotado das eleições municipais desse ano de 2024, no primeiro e no segundo turno? Vocês precisam ser mais honestos. A população está antenada, politizada, graças a Bolsonaro. Hoje a gente discute política, a gente não sabe quem são os jogadores escalados para a seleção brasileira, mas nós sabemos quem são os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal e a maioria dos esmagadores dos senadores e deputados federais. Ministro do Lula não dá para gravar porque são muitos e inúteis. Vocês precisam urgentemente rever os conceitos de vocês. Vocês estão na contramão da realidade. Vocês não são mais a única fonte de informação. Os brasileiros têm muitas outras. E é por essa razão que vocês são alvo de chacota, de desconfiança. E é por essa razão que vocês estão perdendo audiência, anunciante, sendo chamado de Globo lixo, e não poderia ser assim. É a desonestidade.
A Rede Globo de vocês vai acabar? Não vai acabar. A Rede Globo vai existir por muito, mas muito tempo e muitas gerações. Mas vocês vão encolher. Vocês vão chegar ao nível de que começaram. Porque o que sustenta um veículo de comunicação é a credibilidade com base na honestidade da informação. E isso vocês não têm, isso vocês não trabalham. Vocês estão fazendo mal ao Brasil? Estão. Estão fazendo mal aos brasileiros? Estão. Mas estão fazendo mal para vocês também. Vocês são alvo de chacotas. Vocês precisam rever. Somos a favor de uma imprensa livre? Somos, porque a democracia assim reza. Mas imprensa livre não é sinal de ausência de responsabilidade e compromisso com a verdade. Vocês precisam ter um pouco mais de apego às verdades e aos fatos. Está feio, muito feio. Bolsonaro saiu bem sim desse processo eleitoral, conseguiu criar uma boa base para 2026, quando ele virar a presidente da República e ganhará as eleições, e se Deus quiser, para fazer um governo não para a direita, não para a esquerda, mas sim para todos os brasileiros, independente de coloração partidária, de agremiação, de sigla, religião, opção sexual, social, cor de pele, para todos os brasileiros. Dona Rede Globo, nós precisamos disso. Um pouco de paz, um pouco de ordem, um pouco de progresso, Dona Rede Globo. E a senhora não está contribuindo. A senhora está pensando na senhora tão somente no vil metal, no poder pelo poder, na influência pela mentira. Acabou para vocês. O que nós queremos, o que nós da direita queremos, é um Brasil melhor. Para o filho do petista, para o filho da direita, enfim. O que nós da direita pensamos, não é na árvore tão somente, é na floresta como um todo. Nós não pensamos nós da direita, pensamos no Brasil, nos brasileiros. O Brasil precisa de um pouco de paz. As eleições acabaram e vocês estão aí disseminando mentira, fake news, tentando apagar fogo com gasolina, tentando dividir. Vocês também perderam e perderam feio. É por isso que vocês são chamados de Globo bosta e Globo lixo, quando deveria ser diferente.